Vocês têm um componente que está esquentando demais? Eu vou te explicar o motivo que ele está esquentando e provavelmente ele está em curto. No meu caso, esse CI aqui que eu tenho aqui, ó, ele está esquentando demais. Como vocês podem ver, ele já está bem estragado aqui, então é um indício que ele está em curto. Mas antes da gente remover ele, a gente vai estar fazendo os testes para ver se ele realmente está em curto ou não. Assim que eu ligo ele na placa, assim que eu ligo ele na lâmpada em série, a lâmpada em série acende. Então, o primário, o lado esquerdo, né? O primário do transformador é toda essa parte aqui. E assim que você liga ela na tomada com a lâmpada em série e ela acende a luz, quer dizer que está fechando o circuito. Então, quer dizer que tem algum componente em curto e por isso que a lâmpada acende. Se fosse no lado secundário, a lâmpada não acenderia. Então, como a lâmpada está acendendo, que eu vou mostrar para vocês, tem o componente em curto e a gente vê por questões de temperatura. A gente pode ir medindo com a mão mesmo, ver qual componente está quente. Mas no meu caso, a gente já olhando, a gente já sabe que é esse CI aqui, pela situação que ele está. E se a gente tiver o breu, é uma espécie de uma cera, a gente passa ela com ferro de solda aqui, vai criar uma camada em cima do componente, uma camadinha branca, uma espécie de fumaça, e você ligando ela e o componente esquentando, essa camada branca vai sumir. Onde essa camada branca sumir é porque o componente está esquentando. Mas eu vou ligar ela aqui na tomada para vocês e mostrar que a lâmpada em série aqui, ó, vai estar acendendo. Bom, vou estar ligando aqui na lâmpada em série, para vocês perceberem, ó, já acendeu a lâmpada. Então a gente sabe que tem alguma coisa em curto, e se a gente for ver, como eu disse, o componente ele está esquentando demais, que é este daqui, né, esse CI está esquentando muito. E como a gente vai saber se está em curto? Primeiro puxa o datasheet dele, você vê o nome do componente que está escrito aqui. Esse no caso é o DK112, é um componente chinês, não tem reposição de peça, ou seja, eu não vou conseguir comprar essa peça. Se esse for o problema mesmo, eu não vou conseguir comprar porque é uma peça chinesa, então só eu importando ou procurando muito, mas o que eu acho muito difícil de achar esse componente novamente, porque essa placa aqui é chinesa, com os componentes chineses, né? Então, provavelmente é uma placa perdida, mas ainda assim eu vou tentar remover o curto para mostrar para vocês. Agora eu vou fazer os testes aqui. Puxando o datasheet, eu sei que o pino 1 e 2 é o negativo, o pino 3 é o feedback, o pino 4 é o VCC, que entra a tensão, e o pino 5 até o 8 é a saída que vai para o nosso transformador. Então eu vou medir aqui os pinos, né? E ver se tem alguma coisa em curto. E provavelmente, se ele fechou curto, algum outro componente na mesma linha que tiver, por exemplo, esse capacitor, ó. Aqui são os pinos, esses 4 aqui, e esses 4 aqui é o pino do CI, né? Do CI oscilador. E aqui, se a gente for ver seguir a trilha, vai dar nesse capacitor aqui, ó. Vem aqui nessa trilha e dá nesse capacitor aqui. Provavelmente esse capacitor vai estar em curto também, porque está na mesma linha do CI. E se ele estiver estando em curto, a gente mede ele também para ver. E removendo o nosso CI oscilador, se o capacitor continuar em curto, o capacitor também está queimado. Agora removendo ele, se não tiver em curto, a gente já resolveu o problema, que é o CI oscilador. Então vamos fazer os testes primeiro. Bom, estou aqui com o meu multímetro na escala de resistência, né? Na escala de ohms. Eu coloquei 2000 ohms para a gente ver se está tendo alguma resistência entre os componentes. E depois a gente pode ir na escala de bip. Se bipar, quer dizer que está em curto, né? Está tendo continuidade de um lado para o outro. E os componentes eles têm resistência entre os terminais deles. Então, se não tiver resistência, quer dizer que está em curto. A gente vai primeiro no capacitor, porque ele está na linha do nosso CI, né? Vou estar medindo o capacitor.
quase não tem resistência, ó, 78 ohms. Tá com uma resistência bem baixa. Então, a gente sabe que na linha do capacitor está em curto. E agora a gente vai medir o CI oscilador. A gente vai no GND, que é o pino 1 e o 2. São esses 4 pinos aqui e esses 4 de cima aqui. Eu vou medir os 2 primeiros, que é o GND, que é o negativo. E vou medir no feedback. Não tá dando nada, não está em curto entre o GND e o feedback. GND e VCC, que é a entrada. Temos resistência. Está ok. Aqui não está em curto. GND com a saída. Ó, a mesma resistência que apresentou no capacitor, 76 ohms. Então é uma resistência muito baixa, não era para dar esse valor. Então a gente sabe que o GND e a saída ao C aqui está em curto. A gente já descobriu o curto. Aqui pode ser ou capacitor ou o nosso CI, né? Só que como eu mostrei para vocês, o CI está bem zoado e está esquentando. Então o problema é o CI. A gente já achou o curto, que é entre o GND e a saída aqui. Se a gente pôr na entrada do transformador, dá a mesma coisa, ó, dá o mesmo valor. Então a gente sabe que é entre o GND e a saída aqui do nosso CI que vai para o transformador. Então a gente esquenta o ferro de solda, vamos estar removendo esse CI e a gente faz o teste de novo. Não vou ter reposição de peça, porque é uma peça chinesa, como eu mostrei para vocês. O datasheet dela mesmo tá todo chinês, japonês. Então é uma peça que não é fácil de encontrar, eu não vou ter acesso a ela. Então é uma placa provavelmente perdida, mas eu vou tá substituindo aqui, vou estar tirando ele, fazendo o teste novamente e ver se o curto sumiu. Depois eu posso ver algum outro CI que tem as mesmas características desse, que é mais fácil, né, de achar, mas igual a esse eu não vou achar, não vai ter jeito mesmo. Então vou estar removendo aqui o CI e fazendo os testes novamente para ver se continua em curto. Lembrando, a gente pode usar a escala de BIP também, que eu não mostrei. Só que a escala de BIP ela é mais para ver se um fio está rompido ou não, um indutor, um fusível, para testar fios, né, que não tem resistência mesmo. Mas como não está apresentando resistência entre o nosso GND e a saída do CI, a gente pode testar com o BIP, né? E a gente pode testar o capacitor também, que a gente viu que está em curto. Ó, apitou, o capacitor está em curto porque está na linha do CI. E a gente vai entre o GND e a saída do nosso CI. Também apitou, então a gente sabe que está em curto, né? Para ficar mais claro, mas ainda assim não apresentou resistência, deu uma resistência muito baixa, a gente já sabe que é o curto. Bom, removi o CI aqui, e como a gente faz? Coloca o ferro de solda de lado, né? De vez em colocar ele de cima assim, a gente coloca ele meio de lado, para esquentar os 4 componentes ao mesmo tempo. Aí a gente puxa de um lado, fazendo força, depois esquenta o outro lado, puxa para estar removendo o outro lado. Aí a gente esquenta um lado e o outro bem rápido, e depois puxa, o componente vai estar saindo com facilidade. Esses 4 de cima aqui foi mais fácil porque eles estão juntos, então eu coloquei um único fio de solda aqui e removi com facilidade. E bom, como a gente pode ver aqui, provavelmente o capacitor ele está com problema também. Porque ó, olha aqui, ele causou curto no nosso capacitor também. Então provavelmente pode estar em curto ainda, mas se não estiver em curto, esse capacitor logo vai dar problema. Então já remove esse capacitor também e coloca outro no lugar. E agora a gente vai fazer os testes novamente e ver se a placa ainda continua em curto. Bom, aqui está o CI que eu tirei e a gente vai estar medindo ele de novo, fora da placa. Então a gente sabe que o pino 1 e 2 é o negativo, esses 2 pinos aqui é o negativo e esses outros 4 aqui é a saída que estava dando em curto. Vamos ver a resistência que vai dar pra gente fora da placa. Bom, deu 56 de resistência, como vocês podem ver. Nosso CI está em curto, então a gente já descobriu um problema, que era o nosso CIzinho,
Se tiver um com as mesmas características, você pode colocar no lugar, mas igual a esse é bem difícil de achar porque é uma peça chinesa, então eu acho que a gente não vai conseguir achar. Mas, né, podem, às vezes na internet a gente consegue achar alguma empresa que importa componentes chineses, mas é bem difícil. E agora a gente vai ver o nosso capacitor, que, né, na linha do CI, ele tá na linha do CI, ele tava causando curto também. Então a gente vai medir ele e ver a resistência do capacitor. Bom, não tá dando mais nada, ó. O capacitor tá dando uma alta resistência. Vou colocar 200 mil. Ó, o capacitor não está mais em curto. Então, a gente sabe que o problema era o CI oscilador. Agora eu vou estar ligando a placa aqui na tomada e ver se a lâmpada continua acendendo. Bom, vamos ligar a placa, vamos ver se a lâmpada acende. Ó, lâmpada parou de acender, não está mais em curto. Então, a gente resolveu o problema. O problema era o CI oscilador que estava em curto, causando todo esse problema aí, deixando o capacitor em curto também. E a gente sabe que o problema era o CI oscilador. Então, a gente já resolveu um problema, que era a lâmpada tá acendendo e o CI oscilador tá causando curto. A gente pode fazer o teste nesse capacitor para ver se ele ainda está ok. Né? Não terminou ainda. A gente tem que fazer o teste no capacitor, porque como ele estava na linha do nosso... Como ele estava na linha do nosso CI, ele pode ter dado pode ter danificado, dado algum problema. Então a gente testa aqui um lado, ó, tá descarregando. O nosso capacitor está descarregando e agora está carregando. A gente inverte os lados, ó, carregou, inverte, carregou, inverte, está carregando, então o capacitor está ok. Na escala de resistência, né, você faz isso. No multímetro analógico ele vai dar um valor também, ele vai descarregar e carregar rapidinho, vai mexer o ponteiro rapidamente e depois vai dar uma resistência. Então quer dizer que o capacitor está ok, problema resolvido. Então a culpa era do nosso CI oscilador. E bom galera, esse foi o vídeo. Para quem gostou, deixa aquele like, comenta e compartilha. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo, tá? Então é isso, tamo junto e é nóis!